Então, agora aqui você começa a identificar o que é que vai acontecer na sua automação antes de você criar ela. Então, você já consegue prever muita coisa. Quando você for criar os códigos, você pode até pôr, mas eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que eu digo para a minha automação fazer isso. Mas você sabe que precisa ser feito. Então, agora, você, com essa informação, você consegue pesquisar, você consegue perguntar lá no grupo de alunos, você consegue marcar uma mentoria para tirar dúvida. O importante é que você saiba para onde você está indo, qual é o conceito do que você está construindo, tá? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, o programa onde eu ajudo alunos e não alunos do meu treinamento a automatizarem suas rotinas fiscais e tributárias para terem mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o Laércio a construir uma ferramenta para validar o NCM-SEST dos produtos adquiridos pelos seus clientes. E se você quiser que eu te ajude a automatizar alguma rotina do seu trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar e solicitar uma mentoria gratuita. Então é isso, vou deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Boa noite, doutor. Fala, garoto. Tudo bom? Beleza? Vamos nessa. E aí? Então, eu quero que você dê uma olhadinha no que eu já tenho, né, do que eu já tenho feito aqui. E a gente vê o que pode melhorar, entendeu? Eu fiz o cruzamento, como a gente conversou ontem, e consegui exportar a diferença para um relatório, né? Uma planilha à parte, né? Relatório. Eu queria que você desse uma olhadinha aqui para ver o que a gente pode melhorar. Show. Compartilha Compartilhar a tela aí aqui. que a gente vai ver isso agora. Uma janela. Prontinho aí? Já tô vendo. Então, esse aqui é a planilha relatório, né? Aqui é onde Certo. vem digamos aqui, o extrato, né? Da diferença que ele vai pegar aqui do cadastro do fornecedor, né? E do cadastro aqui do proprietário, por assim dizer, entendeu? Tá. Então, basicamente, mostra aí onde é que começa a brincadeira. Então, vamos lá. Esse aqui é meu banco de dados, certo? Certo. O que é que você tem nesse banco? Então, vamos lá. Eu criei uma coluna aqui por hash, né? Certo. Aí eu tenho aqui o número da nota, a chave, o fornecedor, né? Coloquei também aqui CRT para ver se o fornecedor, no caso aqui, é optante pelo simples ou não. O Perfeito. código do item, a descrição, a unidade, né? O NCM CERT. Essas duas últimas aqui eu vou até tirar depois, era para uma outra situação, né? Mas Beleza. inicialmente o trabalho está sendo até aqui a coluna J do CERT. Pronto. Legal. Isso aí vai servir para quê? Qual a finalidade Então, dessa esse aqui é aba o aí? meu banco. Então, esse aqui é o meu banco de dados, né? A finalidade é eu utilizei esse banco de dados aqui como fonte de pesquisa, né? Para eu verificar se o NCM que está sendo utilizado está correto. E baseando que nesse banco de dados aqui já está certinho. Beleza. Só que aí eu tô vendo um problema já, que é o seguinte. Qual? Qual é o ponto central aí desse banco de dados seu? Você quer verificar o quê? A nota fiscal? Porque você tem ali dados de nota, inclusive. Seria Isso. um banco seria ideal, cara, que você tivesse o mínimo de informação possível e que você fosse o mais versátil possível. Então, o que eu Então, mas é colocaria no. quando, então, mas é quando eu joguei pro dicionário, eu ignorei isso aqui, ó. Eu peguei a partir daqui, do código do item. Eu criei o dicionário pegando o hash, essas informações, código do item, descrição, unidade de CMSEST. Entendeu? Beleza. Ó, eu vou te pedir licença aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, cara. Quando começa a ficar muito complexo, bora voltar para a base. Então, esquece aí, fecha essa planilha, pega aí um bloco de notas e vamos começar do zero esse negócio. Vamos entender o conceito primeiro do que a gente está construindo. Abre para mim um bloco de notas. Então, DNI, velho. Vamos lá. Qual o objetivo aí? O que é que você quer construir? Eu quero construir uma solução, né, de verificação de NCM SEST. Pronto. Pronto, logo aí. Automação para verificar em CM7. Perfeito. Agora, M, quais são os passos? E assim, não precisa ser nada muito preciso, escrito em pedra, não. É da sua cabeça. Como é que você vai fazer isso aí? Então, os primeiros já foram feitos, né, que é a parte que é, nesse caso, e lá onde estão
a planilha, né? Puxar os dados do banco de dados, então eu puxo através das notas de entrada, de XML, entendeu? Pode escrever aí, passo um, vá. Eu sei que é meio chatinho essa parte, mas isso aí Não, não, tranquilo. vai te dar uma clareza absurda, cara. Então, Aí peraí, depois, para peraí, você deixa eu botar. expandir as funcionalidades, isso vai te ajudar bastante também. É porque fica mais claro, né? Fica bem mais claro. E muitas vezes eu estou aqui desenvolvendo alguma coisa, eu já tenho isso meio na cabeça, né? Uhum. Então, às vezes eu vou fazer direto, mas tem hora que dá uma travada aqui. Quando trava, eu pego meu bloquinho de nota e boto lá. Eu passo um, passo dois, passo três e vou. Vai lá. Então, abrir abrir os arquivos XML. Pronto, abrir os arquivos XML. Perfeito. Vou botar aqui, nota. Dois. Dois. Então, com o XML, eu vou extrair as informações, né? Isso, perfeito. Quais informações você vai extrair? O que, é que você vai precisar? Então, eu vou precisar do código do item, a descrição, o NCM, o CERT. Isso. Basicamente, inicialmente, isso aí, né? Pronto. Aí você, exatamente, você vai se ligar, você vai sempre se nortear ali, ó, pelo seu objetivo. Pô, se o meu objetivo é analisar NCM Sest, o que é que eu preciso? A NCM Sest para começar. Sim. Agora, o que mais vai me dar suporte a isso? Eu colocaria o código do produto e a descrição do produto. Acho que isso aí Isso. seria o essencial para começar. Então, coloque essas quatro informações, cara, no banco. Código do produto, descrição, talvez como é nota do fornecedor, né? Você vai colocar aí também CNPJ do fornecedor, aí você vai colocar a razão do cara, para você não ficar tendo que Sim. pesquisar o CNPJ para saber quem é. Então, CNPJ do fornecedor, razão social, código do produto, descrição do produto e MCM SEST. Então, é porque, assim, Perfeito. o objetivo final aqui, na verdade, é montar uma solução para, como você falou, né? Que dá para eu acompanhar de perto, quase que com exatidão 100%, o estoque do meu cliente. Perfeito. Só que aí você Entendeu? já tem a base, irmão. Então, Inclusive, ó, se sim, sim, você já quiser preparar o terreno ali, né? Você já colocaria aí também a unidade de medida do produto. isso. Anote aí. Descrição, bota aqui o N, NCM Isso. certo. Pronto. Perfeito. Pronto. Com isso aí, cara, você já tem a base. Você consegue tanto fazer esse trabalho que você quer inicialmente, como depois expandir isso para um controle onde você vai Sim, correlacionar com o produto lá do contribuinte, onde você vai fazer o levantamento de estoque. Você consegue expandir isso, sacou? Não é sim. que você vai ter que é uma coisa nova do zero. Você só vai expandindo. Outra coisa, sim, Márcio, Vai. um dos objetivos, né? Lógico que o nosso projeto aqui a cada dia realmente é facilitar o nosso trabalho, até porque como a gente tem que manipular a quantidade de dados muito grande, né? A gente tem que Perfeito. realmente correr atrás de soluções. É, como eu atuo com a empresa do segmento simples nacional, tem aquela questão da segregação, né? Então, digamos assim, confiabilidade, né? Eu não digo nem tanto pelo ICM, mas pela parte do SEST, é fundamental para que eu faça a correta segregação lá e consiga reduzir, né, o que o meu cliente hoje paga no que tange ao ICMS. Sim. Os Cara, produtos que essa questão do SEST, eu até hoje eu não sou muito fã dele, não. Porque o pessoal coloca qualquer coisa ali, normalmente. Né? O Então, NCM já não é lá essas coisas todas. O SEST, então, entendeu? Mas assim, o que, mas é é que você assim, pode fazer? Com essa vamos base lá. aí, irmão, você vai conseguir dizer qual NCM você vai fazer sua pesquisa, seus estudos. Você vai colocar, ó, mesmo que o cara tenha colocado errado, o NCM é certo é esse, o SEST correto é esse aqui. E aí, quando você Sim, importar lá do XML, você vai conseguir enxergar que está divergente e pode, inclusive, já automatizar essa alteração também. ótimo, ótimo. Entendeu? Então, deixa assim. Não é só maximizar daí, que eu estou me vendo aqui em todos os lugares, estou ficando meio confuso. Vamos lá. Passo 3. As três, né? Então, vamos lá. Eu abri os arquivos, extraí as informações que eu quero. Agora eu vou fazer criar o dicionário, né? Não sei, é? Ué, entendeu? Eu extraí as informações, Beleza. vou criar o Aí dicionário. você vai criar o banco depois disso. Você vai exportar isso para a sua planilha, né? Então, bote aí para Mas essa exportar. parte aqui do extrair aqui, eu já extraí os arquivos.
Não, mas se liga no Para não ficar seguinte, muito qual é o nosso objetivo forçado. aí nesse ponto, né? Quer dizer, como eu estou imaginando, tá? Eu estou aqui metendo o bedelho aqui, se não for, Não, você vai tranquilo. direcionando. Mas assim, na minha cabeça, isso aí vai virar um banco onde você vai colocar a tributação correta. Eu até gosto de chamar isso aí de Isso. fortaleza. Que, tipo, eu vou trazer esses dados para cá, eu vou fazer minha tributação e ninguém vai mais mexer nesse negócio, não. Véio. Só eu que vou mexer nisso. Então, assim, você vai ter que exportar isso, né, para a sua planilha e você vai fazer o processo de tributação. Uma vez que você fez aquilo ali, fica travado. Ninguém vai mais mexer naquilo ali, não. E aí, Aham. os XMLs que você for importando depois, é só para comparar com o que você já tem, para você ver se está certo ou se está errado. Perfeito, isso mesmo. Então, beleza. Volte lá para o bloco, Vamos lá, exportar para a planilha. exportar para a planilha e Então, verificar a tributação. verificar a votação. Perfeito. Isso aí vai ser sua. Bote aí entre parênteses, coloque aí Fortaleza, que é um negócio que é para ninguém mexer. Fortaleza tributária. Isso aí. Show. Vamos lá. Cara, é isso. Tá? Inicialmente é isso que você precisa fazer. Depois que você fez Beleza. isso, deixa eu compartilhar aqui, senão ficou tudo. Depois, o que é que você vai fazer aí? Você já criou ali sua Fortaleza, você já fez sua tributação, ali ninguém vai mexer. Próxima etapa, agora eu quero começar a fazer os comparativos. Uhum. Então, eu vou pegar, muitas vezes, os mesmos XMLs que eu usei para criar a minha base, né? Só que agora com outra finalidade. Aí a Isso. gente vai começar a abstrair mais um pouquinho, que é o seguinte. Você falou que precisa fazer esse comparativo para saber se está certo ou se está errado. Isso. Aí eu te pergunto, se tiver errado, o que é que vai acontecer? Qual o gatilho que isso vai startar? Para qual ação que você vai fazer? Então, o objetivo eu estou levando em consideração inicialmente que esses códigos da nota de entrada está correto, entendeu? A Então, tributação. isso, a tributação está correta. Então, Perfeito. através dessa confrontação, né, na verdade, é como se fosse uma peneira, entendeu? Então, a automação já vai fazer o processo. Para mim, um exemplo. Esse mês aqui teve 100 notas de saída. Pô, se eu conseguisse reduzir para 5 para eu analisar, caraca, o ganho de tempo é enorme em relação a isso aí, entendeu? Entendi. Bom, então, a gente tem alguns caminhos, tá? O que é que eu entendi do que você me falou? Eu entendi o seguinte, que você quer comparar com o XML, que você quer gerar um segundo relatório dizendo Isso, o que é que está errado ali naqueles XMLs. isso. Você quer ver o que está certo e o que está errado, ou você quer ver só o que está errado? Então, inicialmente só que está errado, né? Porque, assim, Legal. esse trabalho de verificação do que está certo já joga para automação, entendeu? Perfeito. A tendência é, com o tempo, praticamente não gerar nada, né? Porque à medida que as mercadorias, praticamente, elas se repetem todo mês, devido ao segmento que minha cliente atua, entendeu? Perfeito. Então, eu deixo esse trabalho de verificar aí o que já está correto para o Excel, né? Show. Então, assim, essa primeira etapa aí, eu acredito que você consegue fazer sem nenhuma dificuldade, certo? Isso, Esse DMI que a gente montou aí. Então, acho que sua dificuldade deve estar agora nesse segundo passo, que é isso, como é a é que eu parte da faço esse confrontação. confronto. Legal. Confronta e Então, vamos voltar para o bloco de notas. Compartilha de novo vamos aí lá. comigo. Vamos criar um segundo DMI agora. Então, essa aqui é para confrontar, né? Isso. Na verdade, isso aí seria se a gente for abstrair um pouquinho mais, seria um único DMI, né? Que é o seu objetivo Isso, continua sendo o mesmo. Só que isso. você poderia dividir, ó, por exemplo, esse passo 1 seria criar uma base tributária. Aí, criar uma base tributária seria um sub-DMI desse maior, sacou? Que foi esses três passos que você Então, criou no aí. caso aqui, abrir os arquivos XML. Isso, no Eu caso assim, colocava ó. tipo aqui um 1.1, por exemplo. Não, na verdade, são sub-DMIs, digamos assim. Esse que você fez aí. Sim, Deixa aqui é o eu, DNI geral, o macro. deixa eu ver se eu consigo explicar esse conceito aqui. Vou compartilhar minha tela, tá? Tá. Então, ó, bem, criar uma automação para verificar ensino teste. Legal. Qual seria o passo a passo aqui? O primeiro passo que eu daria seria aqui, ó, 01, criar uma base tributária. Só que aqui dentro, isso aqui, o que é criar uma base tributária? Pô, tem bastante coisa aqui dentro. Para ser mais específico,
Essas 3 coisas que você listou aí no seu DNI. Então, isso aqui, na verdade, ó, criar uma base tributária, ele é o passo 1 dessa automação maior, mas eu posso pegar isso aqui, ó, e subdividir num outro DNI. Onde o passo 1 aqui, seria, o que você falou? Importar XMLs, tá? Então, esse passo 1 aqui é o DNI. Passo 2, confrontar dados da base tributária com os XMLs. Aqui seria esse segundo DNI que a gente está construindo agora. Então, Marcos, seria... só para pegar aqui, voltando aqui nessa parte aqui da base tributária, só expandindo aqui um pouco do conceito aqui do que você vê como base tributária. Essa base tributária, eu pegar o item, temos um produto específico, eu faço todo o mapeamento dele, ICM, CERT, vamos botar aqui, ICMS, PIS, COFINS, o que você quiser. Fator de conversão. Tá? Você vai dimensionar do jeito que você quiser. Você pode expandir isso, inclusive, tá? Mas é uma base. Porque você estava pensando, esse banco de dados realmente ele te dá uma infinidade de coisas que você pode fazer no futuro, né? Perfeito, exatamente. Então, tranquilo, beleza. Então, essa base tributária, tipo, o seu objetivo é esse aqui. Legal. Mas você sacou que agora, ó, eu tenho esse passo, tenho esse passo, e aqui eu posso adicionar outras coisas? Sim. Isso aqui é o início de um sistema, digamos assim, tá? Tem um sistema que faz isso. Né? Ou aí depois você pode expandir, inclusive, esse objetivo aqui, adicionando passos aqui dentro. A gente fez um DMI na prática, já tem um tempo, tá lá no nosso grupo no Facebook, onde eu mostro como que você faz isso aqui usando o Google Docs. Então, você cria um documento no Google Docs e você pode linkar, fazer um link entre um documento e outro. Então, com esse passo 1 aqui é outro DMI. Para não confundir, deixar tudo na mesma página, eu crio um link para um outro documento e lá tem um passo a passo bonitinho. Eu vou navegando entre esses documentos todos, entendeu? Mas a essência é isso aqui, cara. Então, você tem esse objetivo. Primeiro passo é esse. E esse primeiro passo, por ser complexo, né, por ter vários outros subpassos, a gente cria um outro DMI e pluga, conecta aqui nesse passo 1. E esse passo 2 vai virar um outro DMI, que a gente vai fazer mais aqui embaixo, onde a gente vai definir ali cada passo desse confronto aqui. Então, nesse confronto, a minha base já está criada. Então, eu faço, ó, coletar os dados da base tributária, sendo, por exemplo, vamos pegar que isso aqui seja vamos subdividir esse DMI aqui. Então, qual seria o passo 1 nesse caso aqui? Seria coletar os dados da base tributária. Depois, beleza, vamos começar só abstraindo aqui, só pensando como é que seria a nossa automação. Depois que eu peguei esses dados da base tributária, e quando eu falo coletar, estou dizendo aqui que você vai guardar isso num dicionário. Armazenar no dicionário. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou voltar para muito parecido com o que a gente fez lá no primeiro ciclo. Eu vou importar os XMLs. Depois eu vou coletar os campos. Mas assim, você já coletou, já armazenou no dicionário. Esse importar XML do passo 2 aí é o quê? São as outras? Pronto, vamos lá. Passo 1, você vai criar um botão que você vai importar, fazer o mesmo processo, você vai importar os XMLs. Só que para criar a sua base. Você vai pegar isso, você vai exportar para dentro do planilha. Legal. Você vai fazer a sua tributação, ninguém vai mexer mais naquilo, legal. Você vai criar um segundo botão, que é confrontar esses dados. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar lá os XMLs, vai importar, vai pegar esses mesmos dados, CNPJ, descrição, código do produto, unidade de medida e tal. E aí você vai começar a confrontar. Como é que é esse confronto? Esse código de produto aqui, né, essa chave que a gente vai criar, o hash, né, que é o CNPJ do fornecedor, mais código de produto, existe na minha base tributária? Ah, existe. Pô, beleza. Se existe, eu quero saber se está certo. Aí eu vou começar a confrontar o NCM, que eu trouxe do XML com o NCM que está na minha base,
e o SESC que vê o XML com o SESC que está na minha base. Os dois estão certos? Estão iguais? Estão. Então, não tem problema nenhum nesse XML aqui. Está tudo ok com ele. Eu ignoro ele e vou para o próximo. Ah, esse aqui o NCM está diferente. Aí a gente pega isso e coloca num segundo dicionário, que é o dicionário de divergências, que é o grande objetivo desse segundo passo aqui. Tá? Beleza. A gente poderia até renomear isso aqui, ó, como gerar relatório de divergências. Deixa eu ficar mais claro ainda. Aqui seria o nosso passo 2 aqui. Eu criei minha base tributária, vou gerar meu relatório de divergências. E como é que a gente vai gerar esse relatório de divergências? Agora que é o ponto aí que você está em dúvida. Tá? Então, primeira coisa, você vai coletar os dados da base tributária. Para isso, você já tem que ter criado ele antes. Aí você vai carregar essas informações para dentro de um dicionário. Legal, já está ali. Agora você vai começar a importar os XMLs. Por isso que eu te falei lá ontem, cara, você não precisa nem de 2 dicionários, você só precisa de um. Porque num dicionário você tem a base tributária completa, e o XML você vai ter que passar por ele de qualquer forma, um por um. Você não precisa pegar tudo, guardar em outro dicionário para depois confrontar com o que você já tem. Você já faz tudo de uma vez só. Então, o que é que eu vou fazer? Coletar o... O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei os 2 dicionários, criei, né? Depois do dicionário da base tributária, eu fiz um loop dos itens, né? Dos itens desse dicionário. E fui passando, comparando com o NCM se o NCM e a descrição, por exemplo, batia ou divergia, do outro dicionário que é desse item 2 aí, importar o XML. Sim. E assim, não tá errado não, tá, cara? Tá? O que vai dizer se está certo ou se está errado, se funciona. Se está funcionando, beleza. Não, ao meu ver, a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, utilizando menos recursos do computador, de uma forma mais eficiente, e até de uma forma mais parecida com o que a gente faria, né? Então, digamos, se você tivesse essa base tributária e fosse fazer isso manualmente, o que é que você faria? Você não pegaria lá o XML, abriria o PDF, por exemplo, copiaria as informações para uma outra planilha para depois comparar. Você já olhar direto. Isso. Né? Então, está emulando esse comportamento que a gente teria naturalmente. Então, eu vou importar os XMLs, vou coletar esses campos e eu vou guardar uma variável. Né? E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou puxar, aqui, quais são esses campos que eu vou buscar? CNPJ, fornecedor. Tá? Nesse momento aqui, eu não preciso de todas as informações, porque a razão social do produto, do fornecedor, é para eu ver, quando eu estiver fazendo minha tributação lá, eu saber quem é aquele fornecedor. Né? Se o cara é simples nacional, não, é uma coisa que você pode colocar ali também, né, na sua base. Outra coisa que você pode fazer, outra coisa que você não precisa aqui, por exemplo, descrição do produto. Porque você vai fazer uma análise automatizada, você não precisa ler a descrição do produto para saber se é ele mesmo. Pelo código, CNPJ mais código do produto, aqui, ó, você pode, você já consegue fazer isso. Legal? Pronto, com essas 2 informações, eu já consigo ir para o próximo passo, que é verificar se esse produto existe na minha base. Por quê? Porque eles têm que ter em comum essa informação. Então, qual vai ser a chave do meu dicionário aqui da base tributária? Vai ser CNPJ do fornecedor mais código do produto. Juntar esses 2 aqui é a chave do meu produto. Vai lá. Só para eu entender aqui. Então, nesse caso aqui, no item 3, você está coletando os campos CNPJ e o código do produto, CPROD. Beleza. Isso. Inicialmente é isso. Beleza. Não, então, nessa parte aqui da base tributária, ele vai pegar tudo. Tanto os XMLs, por exemplo, de entrada, né, que eu utilizo como base, como também os de saída. Eu jogo tudo numa base só? Poderia, tá? Nesse caso aí que você quer usar as saídas também, o que é que eu sugiro que você faça? Volta àquela ideia inicial do dicionário. Não, eu acho que eu confundi. Esse CNPJ aqui, na verdade, é do fornecedor, né? É do fornecedor, perfeito. Entendi. Tá? Não entendi. É do fornecedor. Para você fazer... O item que está saindo é um que entrou, né? Então... Isso. Para você fazer entrada e saída, aí você tem que correlacionar. O código do meu cliente aqui, do contribuinte, é igual a esse código do meu fornecedor. Aí você consegue fazer tudo só pelo código do contribuinte. Porque você já vai ter a correlação lá, você coloca tudo na mesma base, tá? Eu não aconselho que você misture, não. Tipo, você faça o código do fornecedor na entrada e o código do contribuinte na saída. Equaliza, faz uma coisa só. Tá? Então, aqui é o primeiro passo. Código do produto mais o CNPJ. Na verdade, não necessariamente nessa ordem, CNPJ mais código do produto. E aí eu vou fazer uma verificação. A primeira verificação que eu vou fazer aqui. Então, essa chave. Que chave é essa?
CNPJ mais CPROD, a concatenação. Uhum. Existe na minha base tributária? Tributário? Então, que pergunta é essa? Eu vou pegar aí essa chave, vou comparar aqui com a minha base. Existe, aí vou ter duas respostas, sim ou não. Aqui eu vou botar 4.1, sim. Se sim, o que é que eu vou fazer? Alguma coisa. Se não, vou fazer outra coisa. Tá? Então, agora aqui você começa a identificar o que é que vai acontecer na sua automação antes de você criar ela. Então, você já consegue prever muita coisa. Quando você for criar os códigos, você pode até pôr, Marcos, mas eu não sei o que, é que eu vou fazer aqui. Você vai digitar aqui o que vai ser feito. Pô, mas eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que eu digo para a minha automação fazer isso. Mas você sabe o que precisa ser feito. Então, agora, você, com essa informação, você consegue pesquisar, você consegue perguntar lá no grupo de alunos, você consegue marcar uma mentoria para tirar dúvida. O importante é que você saiba para onde você está indo, qual é o conceito do que você está construindo, tá? Então, ó, se ela existe no meu dicionário, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer outra verificação. Verificar em CM e SEST. É o nosso objetivo final, né? Uhum. E se não existir? Então, ó, eu tenho lá um código produto, né, CNPJ mais código de produto, e essa combinação não existe na minha base tributária. Uhum. Então, nesse caso aqui, cara, eu posso criar um outro dicionário para adicionar isso à minha base tributária. Tá? Ou eu posso adicionar isso aqui como se fosse uma inconsistência, já de colocar direto no meu dicionário de inconsistências. Mais para frente, porque eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer isso. Que seria o seguinte, ó, esse código de produto, mas esse CNPJ nesse código de produto não está cadastrado. Deixa eu só Então, te fazer uma geraria... pergunta aqui no que tange ao código de produto. Tá. Se o meu cliente utilizar um código diferente do fornecedor. Normalmente é isso que vai acontecer. Porque assim, nesse caso aí, né, eu estou utilizando o código de produto como chave. Só que na minha base tributária, o código do produto lá é o do meu fornecedor, certo? Perfeito. Na nota de saída, que é o que eu vou utilizar para poder eu verificar, meu cliente não utiliza, né, o mesmo código Isso. do... Não, Então não vai nem bater deve. essa parte. Não vai bater. Então, por isso que você vai precisar criar lá o dicionário de produtos. Né? Deixa eu explicar aqui, dar uma visão um pouco mais clara. Então, CNPJ, isso tem razão. Razão. Ixi, estou escrevendo errado. Razão. Bugando aqui a cabeça. Pronto. Então, ó, CPROD, descrição, o ND. Lembra que eu te falei ontem que isso aqui é a base? Sim. Pronto. O que você quer fazer é o seguinte: você quer analisar tanto a entrada quanto a saída. Isso aqui é a entrada. Você pode fazer independentemente de ter o código lá do seu contribuinte. Mas, para você fazer uma análise de como comprou, de como está vendendo, você não vai conseguir fugir disso aqui não, cara. Você vai precisar do código interno, vai precisar da unidade de controle de estoque, né? Vou botar aqui interna também, unidade interna, e você vai precisar do fator de conversão. Não tem jeito. Você vai precisar dessas informações para poder fazer essa correlação que você vai precisar ir. Então, quando você for fazer agora a correlação lá, fazer a verificação da entrada, você não vai fazer CNPJ mais código do produto do fornecedor. Você vai pegar esse código interno aqui, ó. Porque você tem essa correlação já. Então, você vai pegar lá no XML do fornecedor. Vamos voltar aqui. Tá, mas, Você então, vai... mas assim, não, eu estou entendendo, mas eu falo assim, mas nesse momento aqui que a gente está conversando agora, esse CPROD aqui, ele vai verificar, ele é o CPROD das notas de entrada, do Isso aqui é CPROD fornecedor, cara. Tudo do fornecedor. Código do CNPJ do fornecedor, código do produto do fornecedor. Tá? Ah, mas eu quero fazer um código interno do meu cliente. Beleza, Não, você vai ter que então, transformar isso aqui no código interno. Como sim. é que transforma isso? Na sua própria base tributária. Você Uhum. vai pegar aqui, ó, vai verificar isso aqui e vai, existe. Aí você vai adicionar mais um passo aqui. Que é o que eu vou Além ter que fazer o depara, né, que você falou. É onde fazer disso, o cruzamento. perfeito. Entendi. Antes de fazer isso aqui, ó, você vai fazer o seguinte: você vai identificar o código interno, o produto.
Esse é o primeiro passo. Identifiquei o código interno do produto. Aí agora eu vou para essa parte aqui, de verificar o NCM e o SEST, usando como base o código do contribuinte. Mas para isso eu preciso criar essa correlação aqui primeiro. Porque senão, o CNPJ do fornecedor aqui, vamos botar aqui, que seja 0001, a matriz, código do produto é ABC, porém aqui o meu código interno é os três. 1, 2, 3, assim. Entende? Então eu preciso transformar isso aqui nisso, primeiro. Tá? Ah, Marcos, mas eu não tenho como fazer isso aqui. Beleza, então você vai por aqui. Mas já sabendo que se você pegar o XML do contribuinte para fazer análise aqui, vai dar errado. Porque o CNPJ é diferente. O CNPJ do contribuinte é diferente do CNPJ do fornecedor. E normalmente o código de produto do contribuinte também é diferente do código de produto do fornecedor. A não ser que você faça todo o importe aqui de novo, dos dados do contribuinte, faça a tributação, aí você consegue. Só que você tá com a base dividida. Você vai ter lá tanto do fornecedor quanto do contribuinte. O ideal é que você atualize isso aqui. Você Então, normalize. não, tranquilo, mas inicialmente, para esse objetivo inicial, eu consigo fazer tudo sem precisar dessa parte do código interno aqui, né? Aqui você consegue fazer só as entradas. Até aqui você faz as entradas sem problema nenhum. Toda vez que chegar um XML lá do fornecedor, você vai comparar com a sua base tributária e vai dizer se está certo ou se está errado. Consegue fazer sem problema nenhum. Se você pegar o mesmo produto que você comprou lá dentro do seu contribuinte vendendo, com código diferente, você vai passar pela base tributária e não vai achar ele. Entendi, mas no momento então, que eu pego o XML da nota de saída, eu já não vou conseguir fazer essa Não verificação. consegue. A não ser que você tenha aqui ó, a correlação. Eu sei que esse código Mas aqui eu do não meu consigo, então, fornecedor. mas aí eu não consigo utilizar outra, digamos aqui, outro mecanismo como chave para eu pesquisar, sem necessariamente usar o código de produto, por exemplo. Cara, você E consegue. Agora me diga aí, qual é a chave que você vai usar para correlacionar a venda do contribuinte com a compra do CNPJ do fornecedor? Eu não conheço nenhum, né, entendeu? Não tem. Infelizmente, né? Tem porque uma esperança. até a descrição realmente ele pode colocar uma diferente lá, né? É, tem Do uma item também. esperança que é, no XML você tem alguns campos lá que é o pedido, item do pedido. Só que aí você teria que ter todos os pedidos do seu contribuinte, o sistema dele, né? Isso, normalmente são empresas grandes que fazem isso. Aí você conseguiria pegar no XML qual item da. Você tem o número do pedido e tem o item do pedido. Aí você consegue correlacionar automaticamente o código do fornecedor com o código interno da empresa. Só que aí você precisaria que seu cliente tivesse essa rotina. Você tem isso aí? Sei não. Não. Então não tem jeito, cara, é na unha. A grande vantagem, como eu falei para você, Mas, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Só que você vai conseguir fazer uma infinidade de coisas, inclusive ajudar esse cara a resolver o problema de estoque dele. Você pode não, cobrar ele por isso. não sim. Mas assim, porque assim, a gente está então, tá focando na questão do produto aí específico, né? Mas, por exemplo, eu sei que quando você olha um NCM, esse NCM ele pode abranger vários itens, Isso. certo? Então, se eu for buscar o foco pelo NCM, por exemplo, chegou o item ali, eu pego lá o NCM desse item e verifico no meu banco de dados. Ele me dá uma lista de itens, por exemplo, e eu comparo com aquele item ali, para ver se bate. Você quer É usar como só o NCM? o NCM, entendeu? Porque Cara, o lá NCM sozinho, você não consigo enxergar uma forma de você ter uma mínima garantia de que está coerente aquilo, entendeu? Porque o mesmo Uhum. NCM, ele pode ter, sabe, se o produto é de uso automotivo, ele vai ter ST. Se ele não for de uso automotivo, já não tem ST. Se ele tiver uma exceção da TIP, ele já tem tributação de IPI, ou não tem. É não tributado. Então, varia muito se você pegar só o NCM, que eu amarraria pelo produto mesmo. E aí eu teria esse trabalho manual de pegar esse produto, fazer minha pesquisa, minha verificação. Ó, esse produto aqui, o NCM dele é esse daqui. Legal. Coloquei lá na minha fortaleza, acabou, velho. Ninguém vai mexer mais naquilo ali. E aí, toda vez que eu comprar aquele produto, como você falou, os produtos se repetem todos os meses. Você vai fazer isso uma vez na vida. Você não vai mexer Então, mais mas, nisso. mas inicialmente não seria eu nem entraria nesse ponto que você citou. Se tem exceção da TIP, é só saber mesmo se aquele item
é aquele NCM, entendeu? Então, por exemplo, eu pego um exemplo aqui. Uma correia dentada. Correia dentada 8708 alguma coisa, entendeu? Aí eu pego aquele NCM, te dando um exemplo aqui, pega aquele NCM, ele vai lá no meu banco de dados e traz uma lista que está vinculada àquele NCM específico. E eu comparo com o meu item aqui. Pô, mas peraí, esse NCM aqui, na lista aqui, eu verifiquei aqui, tem nada a ver com o que foi colocado aqui. Inicialmente é só isso, entendeu? Eu não estou nem entrando em detalhes de tributação vinculada a esse NCM. Se Tá, tem tudo exceção de bem. TIP, se Mas tem assim, PIS e COFINS. ok, mas assim, esse NCM, que você vai pegar na nota e comparar na sua base, na sua base você vai ter trocentas vezes o mesmo NCM. Como é que você vai fazer essa comparação? É Pois é. complicado, entendeu? É porque eu sei que o dicionário, ele não vai te apresentar uma lista, né? Realmente o dicionário ele vai te apresentar porque ele sobrepõe, né? Isso, sobrepõe. Então, assim, você vai ter uma lista de NCMs, legal. Você quer saber se aquele NCM está na sua lista. Pô, mas isso aí não vai te ajudar, na minha visão, tá? É. Talvez eu não esteja enxergando o que você está enxergando aí. Não, na verdade, o Mas na minha objetivo seria o visão, seguinte, ó, por exemplo, o objetivo seria o seguinte, eu teria o trabalho, digamos assim, de abrir lá o Syscomex e verificar aquele item para eu, digamos, comparar, né? Peguei lá a nota fiscal do cara, verifiquei a mercadoria lá e o NCM que ele utilizou. Pô, deixa eu verificar se esse NCM aqui está correto. Eu vou lá no Syscomex, verifico lá, né? Ó, o NCM tal para esse item aqui é esse. Poxa, eu usou, tá certo, tá errado. Só que eu queria fazer esse processo utilizando o banco de dados das notas de entrada já como se fosse correto, entendeu? beleza. Utilizando Mas como é que você assim, vai saber se o NCM está certo ou se está errado se você não tem a referência do produto? entendi. Então, de qualquer forma, Entendeu? está amarrado aí. Não tem jeito, você tem que amarrar, porque assim, o NCM é um Porque eu não, número. porque eu não consigo filtrar. Entendi. O Porque aí eu NCM é não só um consigo. número. Se esse número aí, com esse número aí só, você não faz nada. Esse número tem que estar associado a alguma coisa. Então, qual seria para mim a mínima associação que eu faria? Produto, cara. Esse produto aqui tem esse NCM. Aí eu vou pesquisar para saber. Aí nessa pesquisa eu vou descobrir se o NCM está certo ou está errado. Ó, Entendi. Só que é descobri que para está errado. o produto, aí ele necessita passar por essa questão, né? Do código aí, tá, dessa Isso. codificação. Vou até adicionar aqui, ó, que você falou aí, NCM, o SEST. Eu vou lá, produto ABC, banana. Aí tem lá o NCM, tá? 2106, 90 ou 90. Uhum. Chutei qualquer um aqui. E aí o SEST, sei lá, 20.003.05. Esse é o SEST do produto. Aí eu Uhum. fui lá, peguei esse produto aqui, fui fazer minha pesquisa. E eu descobri que não, cara, isso aqui tá errado. Banana, na verdade, é o NCM 0601 90 90. E o SEST dele, na verdade, é 18.001.00. Então, eu alterei aqui a tributação, só que aqui ninguém vai mexer mais. Aqui, ó, minha fortaleza. É para ninguém entrar aqui. Quando eu pego os TZNL no mês seguinte, vai vir o quê? 21.0690 e o NCM aqui que foi 20.003.05 que eu coloquei. Vai vir isso aqui. Ele vai comparar. Tá igual a minha fortaleza? Não tá. Então, se não tá, eu vou criar aqui um relatório de divergências. E aqui eu vou identificar a nota. Eu vou botar o número da nota, eu vou botar a chave de acesso, eu vou botar, sei lá, a emissão da nota fiscal, eu vou botar o número do item da nota, eu vou botar o código do produto, eu vou botar a descrição, vou botar NCM, vou botar SEST. Aí eu vou identificar o quê? Ó, essa nota fiscal aqui está com a tributação errada. Aí você vai passar isso para o seu cliente, ele pode entrar em contato com o fornecedor dele, por exemplo, e falar, cara, a tributação disso aqui está errado, o ensino está errado, o SEST está errado. Pedir para o cara fazer a correção para nos meses seguintes o negócio já vir redondo. Você vai Ah, mas aí monitorando tá. por aqui. Não, mas aí, né, pelo que eu estou entendendo aí que você está falando, então, você está fazendo como se você estivesse fazendo uma auditoria das notas. Então, Exatamente. mas se eu for fazer esse trabalho aí, de auditoria da nota do meu fornecedor, não preciso do meu código interno. Pô. Eu já tenho o código do fornecedor e faço a verificação por lá. Porque eu tenho toda a Beleza. informação aqui, ó. Eu tenho o código do fornecedor, do produto, né? Porque já que eu vou usar como chave o CNPJ e o CPROD do fornecedor, eu já tenho aqui, nesse caso.
entendeu? Beleza. Só que aí, ó, o Ah, seu cliente está vendendo o produto errado. Ele está pegando o NCM que veio na nota, não o que você indicou para ele. Por isso que é importante o código interno. E se você fizer pelo código interno, você consegue avaliar tanto a entrada quanto a saída. Os dois. É porque você vai ter esse trabalho aqui, cara. Não tem jeito. Cara, precisa que você me diga aqui qual é o código interno para esse produto. Então, o seu cliente ele vai ter que fazer esse trabalho. Você não precisa pegar lá 5.000 itens e mandar para o cara de uma vez. Você pega o do mês. Ou você faz de quinzena ou por semana. Ó, cara, essa semana tem 200 itens aqui para você me dizer qual é o código interno. O cara vai te dizendo e você cara, vai alimentando o seu banco. deixa eu te fazer a pergunta aqui. Eu não consigo, por exemplo, porque assim, dá para extrair, né? Eu crio uma ferramenta aí para extrair das notas de saída, extrair esse código do produto, né? Isso dá para fazer, entendeu? Por exemplo, eu criar um mecanismo de correlacionar o item de entrada com o de saída, tendo as duas informações. Por exemplo, eu peguei a nota de saída, extraí essas informações que lá tem, Sim, beleza? Aí eu também tenho na nota de entrada. sim. Aí eu tenho uma informação que eu extraí da nota de saída, comparar com a da nota de entrada e verificar o que Você fazer a o correlação. que ué, fazer a correlação. Pode. Se você conhecer os produtos, não tem problema nenhum. É porque às vezes o produto vem banana, você vende banana também, mas às vezes ele vem XYZ e sai ABC. É uma coisa que não tem nada a ver. Se você tiver esse conhecimento, você mesmo pode fazer. Se você não tiver, você vai pedir para o contribuinte, né, para o seu cliente fazer isso. Só que Porque aí, assim, ó, não, eu entendo, pô, não até porque essa parte eu já passei para a pessoa, entendeu? O que eu estou querendo fazer é o seguinte, eu estou querendo, é como se a gente criasse um outro filtro. Então, se eu tenho já as notas de saída, eu tenho uma ferramenta que eu posso extrair essas informações da nota de saída e eu correlacionar essas informações, certo? Meu banco de dados todinho de entrada, com aquela nota de saída, essas informações, eu sei que a descrição quase alguns itens são pouquíssimos que a descrição pode estar idêntica, né? sim, Mas pelos itens lá dá para saber, entendeu? O que é, o que não é. Então, assim, você consegue diminuir aí, digamos assim, o trabalho e o tempo, né? Nesse sentido aí, entendeu? sim, verdade, consegue. Só que o problema é que muitas vezes você não conhece o produto do cliente, né? Você não sabe qual é o produto do fornecedor, por que, que ele se transforma quando entra no Não, no caso, contribuinte. então, mas no caso lá, por exemplo, vou pegar aqui na questão da unidade, não há fracionamento. Então, Tudo bem que não tem fracionamento, mas a descrição é a mesma. Se a então descrição a for exatamente a descrição, mesma, você consegue correlacionar sem problema nenhum. Se mudar uma vírgula, aí já complicou. a descrição, no geral, não é, né? Porque tem muita descrição, por Isso. exemplo, que vem de fornecedor, e às vezes até a própria descrição do item ela não é bem, né? Entendeu? Ela Isso. não Mas o cara é abrevia. abrevia, às vezes ele utiliza lá quando ele vai pôr o item dele lá, ele colocar o que fica mais fácil para ele identificar no dia a dia, entendeu? Exatamente, perfeito. Então, assim, isso aí é a dificuldade desse trabalho que a gente está desenvolvendo, entendeu? Então, não tem É porque, jeito. então, porque assim, eu pensava, eu achava que dava para fazer como se fosse assim um mecanismo de busca, entendeu? Pelo pelo próprio NCM, ele me traria uma lista e nessa lista eu verificaria o item. O pensamento seria esse, entendeu? Bom, aí, cara, você vai precisar criar um banco de dados. Você pode usar aí um Access, você pode usar o MySQL, você pode usar o SQLite. E aí você cadastraria esses itens lá e aí você pesquisaria por NCM. De qualquer forma, você teria que clicar num botãozinho, ele trazer para você uma lista com todos os produtos que tem aquele NCM e você selecionar qual produto que você quer trabalhar. Ah, tá. Mas aí nesse caso com pelo Excel aqui já não Você consegue. até consegue. Você pode fazer isso usando uma lista. Então, você faria o seguinte: você pega lá o NCM da nota, vem aqui na nota, né, XML, pega o Uhum. NCM, vem aqui e sai identificando. Toda vez que o NCM for igual ao NCM que está no XML, ele adiciona isso numa lista. Só que aí você teria que Uhum. trazer uma outra planilha, descarregar todos os itens aqui, para você manualmente escolher um item e fazer a associação. Não trabalho. Então, mais trabalho, cara. É muito mais fácil você fazer esse processo aqui que estou te falando, porque, como eu falei, você não vai resolver só esse problema da NCM do SES, você Sim. vai resolver uma infinidade de outros problemas
E é fácil você vender isso para o cliente. O cliente quer resolver os problemas dele, ele quer aumentar a rentabilidade do negócio dele. Isso aqui, cara, você consegue calcular qual o custo médio de aquisição dele, qual a margem que ele está tendo na venda daquele produto específico. Tudo isso você vai conseguir fazer se você tiver o código interno do cara associado com o código do fornecedor. Quantidade de estoque. Então, você consegue resolver estoque, você consegue resolver custo médio, você consegue fazer uma calculadora de preço de venda para esse cara. Se seu custo médio é esse, seu markup é esse, e sua carga tributária é essa, seu preço de venda tem que ser esse. Então, Marcos, não, entendi, pô. Todos os benefícios da ferramenta aí, eu entendo que eu estou realmente me dedicando para desenvolver essa ferramenta, né? E assim, a gente sabe, o suporte para o cliente, e, com certeza, ele quer resolver o problema, né? E a gente está aqui para ajudar. Só que é aquela questão seguinte, né, cara? Às vezes o cara está preso lá no dia a dia do trabalho dele e para ele te entregar demora demais. Tá entendendo? Isso, Demora aí você demais. Então, assim, diminui, cara. Se você dá um pedaço de carne gigante lá para o seu cachorro comer, ele não consegue, você vai cortando o não, mas, negócio. então, mas deixa eu perguntar. Eu não consigo criar, digo assim, esquece a questão de correlação. Eu crio uma ferramenta. Ferramenta Vision, um exemplo. Pronto, ali o cara chegou, quando chegar com as informações, eu alimento e já tenho o que eu preciso. Não consigo Não, cara, fazer você isso. consegue usar, como eu falei, você consegue usar só isso aqui, ó. Beleza. Só Então, que nessa parte do isso código não interno, vai resolver o problema das saídas, só vai resolver nas não entendi. entradas. Vou fazer, Se então, assim, você eu vou. importar saídas aqui do seu contribuinte, você vai ter que criar aqui embaixo outra relação, como se fosse um produto de um fornecedor. Aí você consegue. Só que aí você vai ter o produto entrando ABC e Não entendi. saindo 1, 2, 3. Você vai ter que comparar, você vai ter que lidar com isso, entendeu? Fazer duas análises para o mesmo produto. O ideal seria que você fosse identificando, ainda que faça que seja devagar. Então, Marcos, assim, outra situação de pegar, digamos, esse XML de saída e alterar no XML o código do produto. Eu crio minha código, assim, para eu desenvolver a ferramenta, entendeu? Não, ó, peraí. Vamos devagar. A Não, gente só para está. entender aqui, ó. Não, Nessa parte. vamos focar aqui, cara. Ó, você quer resolver esse problema, você não quer resolver isso? Verificar em CN7. Perfeito? Vamos ficar aqui. Por isso que tem o DMI. Olha quantas coisas a gente já falou. Mas assim, o seu foco é esse, cara. Hoje, agora, nesse momento. Você pode marcar infinitas mentorias, a gente vai tratar dos infinitos assuntos. Mas agora você precisa focar nisso aqui. Porque senão você não vai conseguir avançar em nada. E você precisa disso aqui para ontem, velho. Então, assim, vamos focar em resolver essa parada aqui. Depois que você tiver com isso aqui funcionando, aí você vai adicionando o que você quiser, velho. Ah, tive outra ideia. Adiciona uma nova ideia, adiciona nova, adiciona nova. E aí você vai chegar num momento que você vai estar com uma solução super completa na mão. Mas vamos focar nesse negócio aqui. Fechado? Então vamos lá. Ó, identificar o código interno do produto. No ponto vem, verificar em CN7. Então, código interno você não vai trabalhar agora. Então, já vou apagar aqui, ó. Vou tirar aqui. Verificar em CN7. Pronto. Não tem o NCMC, esse código de produto aqui, o código mais o CNPJ, não está na minha base tributária. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar isso aqui na lista de divergências. Acabou. É isso aqui. Não está adicionando a lista de divergências. Aí você vai, o que é que vai ter na sua lista de divergências? Beleza, o que a gente vai construir aqui agora? 05, a gente vai criar. Ah, tá. A gente vai verificar NCM7, tá? Existe no produto. Verificar NCM7. Aqui dentro já tem outro subpasso. Seria 04.1.1. Que é isso aqui. O NCM e FAST estão corretos, ou seja, de acordo com a sua base, né? De acordo com a sua base, aí você volta de novo para o mesmo processo. O 04.1.1.1. Sim. Aí você ignora. Tá certo? Vida que serve. Pronto. Ah, não tá não, cara. Então você pega aqui, volta para cá, 4.1.1.2. Aí você vai colocar aqui, não. E aqui você vai listar, ou adicionar, né, na lista de divergências. Bom, e o que é que tem na minha lista de divergências? Que seria aqui dentro.
Aí, adicionar a lista de divergências, você poderia criar uma função que você vai perceber que você vai usar duas vezes. Você vai usar aqui, quando você não tiver o código do produto, e você vai usar aqui quando não estiver batendo o NCM e o SEST. Então, o que, é que você vai fazer aqui? Vamos colocar que seja aqui 1.4. Vou botar 4.1.1.1.1. 2 aqui no caso. 2.1. Basicamente, eu vou pegar os dados, né? armazenar os dados da nota e do produto. Que dados são esses? Eu vou pegar lá o número da nota fiscal, CHMFE, que é a chave de acesso, emissão, coisas que vão me ajudar a identificar essa nota. Uhum. Eu posso pegar o número do item da nota fiscal, posso pegar o código do produto, descrição, NCM, SEST. Tá? Aí eu posso colocar, inclusive, aqui, ó, posso colocar o SEST errado, o NCM errado, e o NCM certo. Então, você já comparar um do lado do outro. SEST errado, SEST errado, SEST certo. Certo? Tem esse relatório. Eu vou exportar isso aonde? Lá, aí no finalzinho, né, depois que você percorrer todos os produtos, aqui no passo 5, você vai exportar as divergências para o Excel. Então, é isso aqui. Então, existe o produto lá na minha base tributária. O NCM e o SEST estão corretos, estão de acordo com a base? Sim, ignora, pula para o próximo item. Vou até botar aqui, ó. Pula para o próximo item. Então, adicionei a lista de divergências. Eu vou colocar o SEST certo e o SEST errado. Aí aqui embaixo, na minha lista de divergências, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Ele não, cadê? Aqui. Não existe. Então, 04.2.1. Aí eu vou fazer o mesmo processo daqui. Eu vou ter que ter um cuidado, porque eu não vou ter as mesmas informações de lá. Eu não vou ter, por exemplo, o NC incerto. Então aqui eu vou deixar vazio. Tá? O NC incerto aqui. Vai deixar vazio. Errado. Eu escrevi errado. E o SEST certo, SEST errado. O SEST errado, a gente vai deixar vazio. Não, errado não, certo. Vazio. Por quê? Porque o certo está lá na minha base tributária. Se ele não está na minha base tributária, não tem nada. Tá? Então, é isso aqui, irmão, que você precisa. Você vai pegar lá os dados da base tributária, coletar isso para um dicionário, vai importar os XMLs, guardar as informações ali no variável, coletar esses campos primeiro, CNPJ mais o código do produto, e já verificar. Essa chave, né, o ESIS, né? Essa chave existe no dicionário, no caso vai ser na sua base tributária, né? Sim ou não? Ah, existe, sim. Você vai verificar o NCM e o SEST. Aí, pô, o NCM e o SEST estão de acordo com a base? Sim. Pula para o próximo item, porque está certo, não tem nada que mexer ali. Não. Vou adicionar na minha lista de divergências e é aqui que eu vou fazer a adição dele. Beleza. Aí, avancei. Para o próximo produto lá. Ah, não tá. Verifiquei aqui, o produto não está na lista de... não está na minha base tributária. Então, vou adicionar ele na minha lista de divergências. O que é que eu vou botar lá? A mesma coisa, com a diferença que eu não vou ter NCM certo e SEST certo, porque eu não tenho isso na minha base tributária. Sim. E aí, por fim, eu vou pegar tudo que está errado, eu vou exportar lá para o Excel. Você vai ter a nota, o NCM, a nota, a chave de acesso, tudo bonitinho. Você pode importar essas notas fiscais para a sua base tributária, que é aquele primeiro passo lá, atualizar tudo direitinho, depois refazer esse ciclo. Ficou claro aí? Pronto, tranquilo. Eu vou te mandar isso aqui. Você consegue já ter uma noção de como você vai construir isso? Cara, o que eu tô dependendo aqui é só do código interno, entendeu? Não, aqui você não vai usar código interno, não, tá? Nenhum. Ah? Aqui não tem código interno, não. Você não vai usar nada de código interno aqui. O que é que você vai usar aqui, ó? CNPJ, código do produto. Só esses dois. Esqueça isso aqui. Vamos fingir que isso aqui não existe. Tá. Pronto, é só isso aqui que vai ser sua base tributária.
Aqui você vai colocar o INCM certo. Vou até botar aqui o INCM certo. O certo. Só isso aqui que você vai ter. Ele vai comparar com isso aqui. Tá? Ou seja, Eu coloquei os então, campos à aqui. medida que eu for, pelo que eu entendi aqui, à medida que eu for importando as notas de entrada, ele já vai fazendo essa verificação e me dando o crivo do que está errado, né? Passar aqui nas divergências o que está errado. Você pega o que está errado, basicamente vai ser que está errado mesmo, né? Ou que não está cadastrado. O que não está cadastrado, você importa aqui, faz a tributação direitinho, verifica lá o INCM e o SEST, faz de novo o processo. Vai ficar aqui só o que está errado mesmo. O que o INCM é uma coisa e o que a gente colocou lá, né? O INCM é errado, eu vi na nota. Já que o INCM certo. O SEST errado. SEST certo. Então, o fluxo de trabalho é esse aqui. Basicamente, esse você vai fazer. E aí você pode só deixar aqui código interno para você saber que, cara, quando eu completar isso aqui, vai ficar mais fácil a minha vida. Sim. E à medida que o cliente for te dando as informações, você vai adicionando aqui e você já pode criar uma terceira etapa, que é onde você vai verificar entrada e saída, com base no código interno. Então, aí, então volta lá no DMI lá, por favor. Vamos lá. Na parte lá da Fortaleza. Aqui. Pois é. Essa parte aqui do... Qual passo? Você já no passo 4 aí, né? Que é essa parte aí já do... É mais da confrontação, né? Isso, perfeito. Entendeu? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, já estamos lá na parte do VBA. Então, a minha dúvida aí vai ser nessa questão dessas confrontações aí. Entendeu? Pronto. Ó, aqui já está meio que na linguagem que você vai usar. Você vê, ó. Se essa chave existe na minha base tributária, qual é o comando que a gente usa para verificar se existe? É lá, né? O dicionário, ponto .exist e a chave. Beleza, isso aqui você já sabe. Ó, sim, verificar em CMSEST. Mas aí nesse caso aqui, ó, então, mas essa questão, nesse caso aqui, eu preciso fazer um loop aqui dos itens dentro do dicionário de chaves? Aqui que você vai fazer o loop. Só do XML. E aí você não vai precisar fazer um loop no dicionário, porque você tem um código e você tem o CNPJ e o código do produto. Ah, tá. Como aquele. Então vai ser como aquele projeto lá do hiperlink, né? Lembra lá da questão do hiperlink E lá? você pergunta direto para o dicionário. Ele te responde. Então as notas no dicionário, verifico, vou fazer o loop dentro das variáveis, né? Que eu armazenei as informações das notas. E ali eu já vou fazendo essa pergunta, se existir, senão eu já vou jogando para outra planilha. Vou tentar fazer aqui. Isso. Toda vez que você tem uma pergunta, qual é o macete aqui? Isso aqui é um se. Se isso acontecer, faça A. Se não acontecer, faça B. Então, tem uma pergunta que você sabe que você vai usar um if. Tá? E aqui, ó, é o condicional. O sim é o que vem depois do if. O não é o else. Então, basicamente, essa é a lógica. Tá? Aí você constrói, você sabe. Se tiver dúvida, manda o print lá para a gente e a gente vai desenrolando. Beleza, eu vou tentar desenrolar essa parte aqui, porque aí eu já tenho aqui meio caminho andado, né? Então, vai ser mais ou menos a parte desse item 4 aí que eu vou fazer o trabalho aqui. Pronto. Eu vou pegar firme aqui para eu ter esses códigos em mãos, mas eu já quero criar já criando essa primeira parte do projeto, eu já andei bastante, entendeu? E assim, você deixa só a coluna lá vazia mesmo, e quando você tiver informação, você começa a usar. Porque, assim, na verdade, se a gente for parar para analisar, ele é um projeto muito grande, né? Sim. Esse projeto realmente era grande, então, realmente a gente tem que estar pegando por partes mesmo. Isso. Então, e beleza, se você começar com a base certinha, cara, você consegue escalar isso infinitamente. São 5 informações só, isso que eu te falei. CNPJ, razão, código do produto, descrição, unidade de medida. Sim. Com isso aí, e mais as informações de código interno, cara, você zerou o jogo. Fechou, tá? Beleza. Beleza, irmão? Então, fechado aí. Jogue duro aí, qualquer coisa está por aqui. Não, eu vou te incomodar lá no Telegram. Lá pode Incomode mesmo. Gratidão, meu irmão. Valeu. Falou. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.